a todos. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Mari. Boa tarde para você que está acompanhando o Bora RN nesta quarta-feira, dia 2 de fevereiro. Hoje é dia de Iemanjá e também hoje é uma data importante para a história política do Rio Grande do Norte. O Poder Legislativo foi criado aqui no estado em 2 de fevereiro de 1835, ou seja, há exatos 187 anos. E por acaso hoje foi o dia de reabertura das atividades na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Agora vamos aos destaques de hoje. Nesse dia chuvoso, vamos mostrar por que janeiro de 2022 foi o mais chuvoso dos últimos 18 anos. Vamos falar também de Covid-19. O nosso estado atingiu a maior taxa de transmissão durante a pandemia. E hoje os natalenses ficaram sem o drive de testagem na Arena das Dunas. Isso porque tem jogo do Campeonato Potiguar, que inclusive será transmitido pelo YouTube da Band RN. Rio Grande do Norte terá energia eólica em alto mar e pode superar toda a produção gerada nas últimas décadas. No quadro Bora Saúde, hoje vamos falar sobre Fevereiro Roxo, que alerta para doenças sem cura. E nosso foco será o Alzheimer. E em mais uma reportagem da série especial sobre dependência digital, vamos mostrar os riscos de se desconectar da realidade. O Bora RN começa agora. E a gente abre falando de uma bênção que é para o Rio Grande do Norte, as chuvas. Só em janeiro, para a gente ter uma ideia, Mari, choveu um volume 160% maior do que registrado na história. Exatamente, isso fez com que nós tivéssemos o janeiro mais chuvoso dos últimos 18 anos. E a gente vai entender a explicação agora. O mês de janeiro de 2022 tem apresentado bons números com relação às chuvas que caíram em todo o estado nos últimos 31 dias. Essa conclusão é dos próprios meteorologistas da empresa de pesquisa agropecuária do Rio Grande do Norte, a Imparne. Segundo levantamentos feitos pelos pesquisadores, ao longo de todo o mês de janeiro deste ano, o acumulado de chuvas superou as expectativas. Ao todo, o volume registrado foi 160,7% acima do normal. Em média, nós tivemos um acumulado no estado em torno de 144 milímetros, enquanto era esperado somente 55. E foi só a chuva começar a cair para que muita gente comemorasse. Pelo interior do estado, muitas pessoas aproveitaram os temporais para registrar em vídeos as chuvas que caíram depois de um longo período de estiagem. Chuva com raios e relâmpagos no Caicó. Em outros vídeos, foi possível também ver a força da chuva. Tá lindo demais, viu? Depois de 120 milímetros de chuva, vem mais, viu? Tá nublado. Em determinadas regiões, até granizo caiu no quintal de algumas propriedades. Eita! Pedra de gelo! Eita, dá pra ver, peraí. Cai pedra de gelo! Ali! Eu não disse? Algumas condições climáticas externas ajudaram para que o estado registrasse chuvas em praticamente todas as regiões, como, por exemplo, as boas condições dos oceanos, que acabam trazendo o maior volume alcançado no último mês. Chuvas devido à atuação de sistemas transientes, como vórtices ciclônicos e resto de frentes frias, e ajudada pelas boas condições dos oceanos, do Pacífico e do Oceano Atlântico. E uma outra boa notícia é que este cenário deve se manter pelos próximos meses, mantendo o mapa do estado na cor azul escuro, que demonstra o período considerado muito chuvoso. Amanhã tem mais um mutirão de vacinação contra a Covid para os agentes de segurança do estado, tanto de D1 quanto de D2 e de D3. As primeiras e terceiras doses disponíveis são da Pfizer. Em Natal, o dia D acontece das 8 ao meio-dia no Comando Geral da Polícia Militar no Tirol. E nas demais cidades do estado será nas unidades de saúde que realizam a vacinação. Devem tomar a vacina cerca de 12 mil profissionais. Inclusive, Amanda, o nosso estado atingiu a maior taxa de transmissão pela Covid durante a pandemia. Esse é um dos destaques de hoje, que mostra também que o preço do gás natural deve baixar aqui no estado. Confira. O preço do gás natural deve baixar cerca de 10% com a contratação de uma nova empresa para o fornecimento do combustível.
que antes era comprado exclusivamente à Petrobras. A redução da tarifa foi autorizada pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos e publicada na edição desta terça-feira do Diário Oficial do Estado. De acordo com a Companhia Potiguar de Gás, Potigás, no caso do GNV, a redução pode chegar a 37 centavos no metro cúbico do combustível. O Rio Grande do Norte registrou em janeiro a maior taxa de transmissão em toda a pandemia. O índice, segundo dados do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da UFRN, LAIS, é de 1,96. 6 milhões de vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas em todo o estado desde o início da campanha de imunização. 86% do público-alvo tomou a primeira dose, 77% a D2 e 26% dos potiguares receberam a dose de reforço. O drive de testagem da Covid-19 na Arena das Dunas não funciona nesta quarta-feira. A suspensão ocorre em virtude da realização da partida entre América e Potiguar de Mossoró. A testagem será retomada amanhã, dia 3, das 8 horas da manhã até as 3 da tarde. A Secretaria de Saúde de Natal recomenda que quem estiver com sintomas leves deve procurar atendimento nas unidades básicas de saúde ou nos centros de enfrentamento a síndromes gripais, localizados no Semuri, no bairro Nazaré, e no ginásio Nélio Dias, na Zona Norte, que funcionarão normalmente hoje, das 8 da manhã às 4 da tarde. E hoje à tarde, pelo YouTube da Band RN, vai ser possível assistir ao jogo entre América e Potiguar de Mossoró, que será na Arena das Dunas a partir das 3 horas da tarde. Partida importante porque o América precisa ganhar para terminar na liderança. Isso se o ABC não vencer o Açu nessa 7ª e última rodada da primeira fase do campeonato. Todos os 4 jogos de hoje acontecem no mesmo horário. E agora a gente fala de transporte público, porque a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal, STTU, anunciou uma medida que tomou a decisão, que facilita muito a vida de quem pega ônibus aqui na capital. A gente vai ouvir agora a secretária Daliana Bandeira. Devido ao aumento do número de casos de Covid e síndrome gripal, a STTU publicou no Diário Oficial do município a prorrogação dos cartões de gratuidade por mais 30 dias. Ainda no mês passado, a STTU prorrogou até 30 de junho o cartão do idoso. Sendo assim, não há necessidade desse público procurar a nossa central de atendimento. Essa medida foi tomada como uma forma de proteger a saúde da população e dos nossos colaboradores. E a governadora do estado, Fátima Bezerra, Amanda, terminou agora há pouquinho a leitura da mensagem anual na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, momento que marca a retomada das atividades legislativas. É isso mesmo, Mari. Na mensagem, Fátima Bezerra destacou o pagamento de salários atrasados dos servidores e a recuperação da capacidade de investimento do Estado. A leitura ela foi feita de forma remota, diante do aumento de casos de Covid-19. Até o dia 4 de março, o funcionamento da Assembleia Legislativa será híbrido, de terça a quinta, das 8 horas da manhã a 1 da tarde, com até 50% dos servidores de forma presencial e em escalas de revezamento, e segunda e sexta no formato de teletrabalho. Inclusive, a governadora ressaltou que ela quitou todos os pagamentos, todas as folhas. Como você falou, ela destacou isso aí na mensagem anual. E olha, em breve o Rio Grande do Norte deve ser destaque no país na geração de energia eólica na mais nova categoria offshore. Essa energia é gerada em alto mar e pode superar a produção histórica do estado. O Rio Grande do Norte já é destaque nacional na produção de energia limpa através dos parques eólicos espalhados pelo estado. Mas agora uma nova possibilidade vai fazer com que o estado consiga gerar ainda mais energia. Tudo isso através dos complexos eólicos offshore, que são usinas instaladas em alto mar. Isso caracteriza como offshore. O Brasil já tem produção no offshore de petróleo, por exemplo, toda a produção do pré-sal é uma produção de petróleo offshore. Neste momento, nós estamos iniciando a discussão da produção de energia no offshore. Na última semana, o Estado consolidou o ambiente legal em termos de legislação para a instalação das usinas offshore. Atualmente, 7 projetos estão em análise no IDEMA, só aguardando a liberação do órgão para serem iniciados por empresas exploradoras desse tipo de energia.
Com a instalação dos projetos, o Rio Grande do Norte poderá gerar mais energia do que toda a produção histórica das últimas décadas. Pelas condições naturais que temos, já há muito tempo, há mais de 2 anos, que há um interesse demonstrado dos investidores para produzir essa energia aqui. Então, mesmo sem ter o ambiente legal que regulamenta isso, as empresas já depositaram perante o IBAMA seus projetos para licenciamento ambiental prévio. No Rio Grande do Norte, 7 projetos foram dados entrada no IBAMA e esses 7 totalizam cerca de 12 gigawatts, que é mais ou menos 15% de tudo que foi depositado no IBAMA, considerando o litoral brasileiro completo. Os parques eólicos offshore têm capacidade de desempenho maior, além de um menor impacto ambiental. As usinas que serão instaladas aqui no estado vão seguir os mesmos parâmetros de países que já executam esta tecnologia, como Noruega, Dinamarca e também o Reino Unido. A possibilidade de geração é 4 vezes maior do que a atual em todo o país. As condições do litoral brasileiro são ótimas e baseado nessa afirmação, o Rio Grande do Norte é melhor ainda. Nós temos um litoral extremamente de plataforma rasa, que ela varia de 6 a 18 metros, um oceano extremamente tranquilo, bom de dar manutenção, de operar o parque, porque ele é suave, e ventos constantes sem características de rajada, o que facilita e melhora o desempenho dos equipamentos. Chegou a hora, então, de a gente dar aquela paradinha bem rapidinha, mas depois do intervalo você vai ver que tem novidades sobre aquele caso do servidor da Prefeitura de Açu que foi flagrado agredindo fisicamente uma mulher. Tem novidades sobre isso e a gente vai trazer já já. E hoje também tem o quadro Bora Saúde e vamos falar sobre Alzheimer. A gente vai... Estamos de volta e olha, ontem nós mostramos aqui no Bora RN o vídeo que mostra um homem agredindo fisicamente uma mulher. Hoje, nós voltamos a falar sobre esse assunto para trazer uma novidade. As imagens vocês estão vendo aí, olha, a prefeitura da cidade decidiu exonerar o servidor flagrado agredindo a vítima e fazendo uso, inclusive, indevido de veículo oficial. A exoneração foi publicada no Diário Oficial do município na edição de ontem, 1º de fevereiro. A mulher não prestou queixa, está na delegacia, mas foi instaurado sim o inquérito policial na delegacia de Açu para apurar o caso. E a mulher será ouvida. A investigação seguirá mesmo sem o interesse da vítima em denunciar o agressor. E uma informação da Polícia Civil é que eles dois têm um filho, certo? Juntos. Mas a polícia não sabe informar se eles têm um relacionamento. Ela não prestou queixa, mas mesmo assim, de acordo com as atualizações da Lei Maria da Penha, qualquer pessoa pode abrir uma queixa e, nesse caso, o inquérito aí já foi instaurado. Por isso é importante, né, se a gente flagrar um momento como esse, a gente levar à polícia, porque de toda forma vai ser investigado. E hoje, gente, é dia de Bora Saúde, nós vamos falar sobre o Fevereiro Roxo, de prevenção a várias doenças sem cura, como Alzheimer, lúpus e fibromialgia. E hoje a gente vai dar o foco apenas ao Alzheimer. E para nos informar melhor sobre isso, né, Amanda, que a gente vai receber aqui virtualmente no nosso quadro Bora Saúde, a doutora Larissa Góes, que é neurologista. Primeiramente, seja muito bem-vinda, doutora Larissa. É um prazer estar aqui hoje, podendo falar sobre um assunto tão importante. Isso, muita gente já tem uma noção, né, mas eu gostaria que a senhora explicasse que doença é essa e se há alguma forma da gente se prevenir. Perfeito. A doença de Alzheimer é o tipo de demência mais comum entre os idosos. Ela ocorre principalmente após os 60, 65 anos e sua prevalência aumenta com a idade. Ou seja, quanto mais idoso, maior a chance de desenvolver o Alzheimer. Ela ocorre porque é um acúmulo de proteínas mal processadas no cérebro que leva à morte dos neurônios, inicialmente na região de memória, e depois se espalha por outras regiões do cérebro. Como prevenir? Sabemos que existem alguns fatores de risco que são modificáveis, ou seja, a gente consegue combatê-los. Quais são? Pressão alta, diabetes, colesterol alto,
obesidade, sedentarismo, tabagismo. Então, com uma qualidade de vida, se mantendo ativo e combatendo essas doenças, nós estamos prevenindo ou retardando o aparecimento do Alzheimer. Doutora, nós temos dúvidas de telespectadores e a gente vai ouvir agora a primeira pergunta. A primeira coisa que nos vem à cabeça são os problemas de memória. Mas quais as outras características da doença? Quando falamos em Alzheimer, a primeira coisa que nos vem à cabeça são os problemas de memória. Mas quais as outras características da doença? Excelente pergunta. O Alzheimer, em geral, ele se inicia pela memória, mas com o progredir da doença vai afetar também outras funções cerebrais, como a linguagem, comprometendo a comunicação, tanto verbal quanto a comunicação escrita, capacidade de cálculo, capacidade de concentração, de resolver problemas, realizar tarefas que antes eram simples, como o simples ato de nos vestir, de escovar os dentes, de cozinhar, usar um telefone celular. Vai haver também desorientação, tanto no tempo, né, com confusão de datas, como desorientação no espaço. E além desses sintomas cognitivos, há também alterações psiquiátricas, comportamentais, como agitação, ansiedade, apatia, irritabilidade e até mesmo alucinações, delírios, entre outros. Perfeito, doutora. A gente tem mais uma pergunta. Eu queria saber como que a família pode ajudar no acompanhamento da pessoa com Alzheimer. Excelente pergunta. A família tem um papel fundamental no tratamento com Alzheimer. Primeiramente, eu diria que é importante a presença dos familiares em consulta médica, para que possam receber orientações específicas para aquele caso. De modo geral, a casa, o lar, deve ser um ambiente seguro para evitar acidentes domésticos, como com fogão, objetos cortantes, uso indevido de medicações, e um ambiente também harmonioso para ajudar nessas alterações comportamentais que eu falei antes. É importante estimular o idoso a participar de suas atividades com sua família, da sua rotina, participar de atividades sociais, atividades de lazer e atividade física. Mesmo com as limitações da pandemia, podemos adaptar essas atividades para que o idoso não fique totalmente isolado. Perfeito. Doutora, nós temos mais uma dúvida agora. Para encerrar. Sempre que uma pessoa é diagnosticada com Alzheimer, isso quer dizer que em algum momento da vida ela vai ficar totalmente dependente de outras ou não? Obrigada pela pergunta. De fato, a doença de Alzheimer ela é uma doença progressiva e ela vai incapacitar cada vez mais o paciente, ele vai realmente ficar cada vez mais dependente. Mas podemos intervir nesse processo tentando retardar através de um acompanhamento multidisciplinar para trazer maior qualidade de vida e tentar manter a autonomia do paciente o máximo de tempo possível. Dá vontade de fazer muito mais perguntas, né? Um assunto muito interessante, né? Essa doença, enfim, que a gente teme tanto, né? E tem sempre uma pessoa próxima a gente que tem Alzheimer, que tem Alzheimer, né, a gente conhece sempre alguém. Eu até ia aproveitar para lhe perguntar, mas não dá tempo não, doutora. Eu perguntar se tem uma questão de memória aí relacionada à gravidez e pós-Covid, mas depois a gente dá tempo de perguntar, ótimo. Eu percebi, doutora, que quando eu fiquei grávida e depois que eu tive meu filho, eu estou sofrendo um pouco com minha memória. Isso realmente acontece ou não? Primeiramente, a gente tem que separar o que é demência e o que é uma queixa de memória. Por isso, a importância do profissional especializado. Então, a nossa memória, ela sofre interferência de toda a qualidade de vida, né, de todo o momento que estamos passando, seja dos hormônios da gravidez, do estresse do dia a dia, da nossa rotina. Isso pode prejudicar a nossa memória, sim. Não significa que é uma demência. Muito bom. Obrigada. Ela é bem objetiva, né? Excelente para a entrevista de televisão. Muito obrigada, doutora, pela sua participação e será muito bem-vinda em outras oportunidades aqui. Obrigada.
E assim a gente encerra o Bora RN de hoje. Agradeço a todos vocês pela audiência. Mari, boa tarde. Vou me sentar, com licença. Vá se sentando que eu fico com inveja dessa sua parte. Amanhã a gente exibe, né, a reportagem especial dando continuidade à série sobre a dependência digital, porque hoje não deu tempo, mas amanhã a gente mostra. Tchau, tchau.